Vocês tomaram o café de vocês? Agora a gente vai partir desse exemplo do café, da experiência de tomar café, pensando num exemplo que é trazido neste livro, que é a leitura principal da nossa matéria. O livro chama No Café Existencialista, da autora Sarah Bakewell, e contam histórias entre filósofos e filósofas existencialistas, muitas delas que aconteciam em conversas em cafés. Cafés, no caso, os lugares, né? A própria capa do livro estão filósofos como a Simone de Beauvoir, o Sartre, num café, falando sobre a filosofia existencialista. Mas nesse caso, nesse exemplo que a gente está trabalhando, a gente não está falando do café lugar, estabelecimento. Estamos falando do café, xícara de café. E aí, como será que é olhar para essa experiência de tomar café, olhar para essa experiência de tomar uma xícara de café como um fenômeno? Eu vou partir de um exemplo trazido neste livro para a gente ver a grande diferença entre descrever uma xícara de café como um fato e como é a descrição de um fenômeno. É interessante a gente olhar para esse exemplo, porque a descrição de um fenômeno é um método que vai nos acompanhar no decorrer da matéria, pensando no método fenomenológico. Mas antes disso, vamos nos concentrar no conceito de fenômeno e conhecer esse exemplo da xícara de café como um fenômeno. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Este vídeo, então, nós falaremos sobre um exemplo. Lembrando que os fenômenos podem dizer respeito a qualquer coisa, objeto ou ocorrência comum, inclusive uma xícara de café, pensando como que qualquer coisa, objeto ou ocorrência comum se apresenta à minha experiência. Como no momento em que vocês, quem seguiu a tarefa proposta no vídeo anterior, tomaram uma xícara de café. Como que foi essa experiência? Como que a xícara de café se apresentou a vocês na experiência que vocês tiveram? É importante porque muitas vezes a gente vive algo tendo aquele filtro das nossas ideias, nossas concepções, nossas lembranças, nossas expectativas. E então, como é viver sem ter esse filtro entre o que nós vivemos e o que estamos vivendo? Sem deixar as lembranças, concepções e expectativas serem esse filtro. Como é a gente viver aquilo que está acontecendo como é, e não como poderia ser, como deveria ser, como seria. Quantas vezes algo está acontecendo, mas a gente não consegue ter esse contato mais direto, mais próximo e mais presente com o que está acontecendo, porque de alguma forma ficamos absorvidos com essa ideia de como que poderia ser, como que deveria ser, como seria. Então, para pensar a fenomenologia, para ser uma forma de conhecer os fenômenos, vai tentar ir tirando essas coisas que ficam entre nós e os fenômenos, entre nós e a nossa experiência. Então, ao invés de ter lá a lembrança interferindo, a expectativa interferindo, nossas teorias interferindo, as nossas concepções anteriores interferindo, vamos viver o que é, como é. Não como poderia ser, como deveria ser, como seria. E aí? Como será que é tomar uma xícara de café como um fenômeno? Eu vou ler como é a descrição no livro No Café Existencialista. O que é, então, uma xícara de café? Eu posso definir a bebida em termos da química e da botânica da planta.
Acrescentar, resumidamente, como os grãos são cultivados e exportados, como são moídos, como a água quente passa pelo pó, e então esse líquido é vertido num recipiente de determinado formato, para ser apresentado a um integrante da espécie humana que o ingere oralmente. Posso analisar o efeito da cafeína no corpo ou abordar o comércio internacional do café. Eu posso encher uma enciclopédia com esses fatos e ainda assim estarei longe de dizer o que é esta xícara de café em particular à minha frente. Então aqui a Sarah Bakewell está mostrando como que é a descrição de um fato. E como na descrição de um fato, a gente pode partir de vários elementos, informações, concepções da química, da botânica, do modo de preparo, do efeito da cafeína, do comércio internacional, os fatores históricos, os fatores sociais do café. Mas, justamente, quando eu penso no café como um fato, pode ser que todos esses elementos se interponham e interfiram na minha experiência de tomar café como um fenômeno. E como é tomar café como um fenômeno? Vou continuar lendo o que traz a Sarah Bakewell. Por outro lado, se procedo ao inverso e invoco um leque de associações puramente pessoais e sentimentais, isso tampouco me permite entender essa xícara de café como um fenômeno imediatamente dado. Então, se eu fico me perguntando assim, olha, aqui está um café, como eu me sinto? O que eu penso sobre o café? Que lembranças o café me traz? O que esse café significa intimamente para mim? Não. Eu não vou também me prender a concepções pessoais, a associações íntimas, a elementos subjetivos. Não. Em vez disso, vou continuar lendo. Em vez disso, essa xícara de café é um aroma rico, ao mesmo tempo agreste e perfumado. É um movimento indolente de uma voluta de vapor erguendo-se de sua superfície. Quando o levo à boca, é um líquido que se move placidamente e um peso dentro da xícara de bordas grossas em minha mão. É um calor que se aproxima. Então, um intenso sabor carregado em minha língua, começando com um impacto levemente austero e então se distendendo num calor reconfortante, que se espalha da xícara para meu corpo, trazendo a promessa de um estado duradouro de alerta e revigoramento. Vocês percebem que ela vai trazendo como é tomar essa xícara de café a partir de cada elemento, descrevendo cada elemento dessa experiência de como o café é percebido, no momento que ele é tomado, da forma que ele é tomado, que percepções acontecem por ela que está percebendo. Então, assim é ver o café como um fenômeno. Eu vou reler para a gente pensar a partir do segundo parágrafo, para a gente pensar como essa questão da percepção está em jogo, do café como um fenômeno. Em vez disso, essa xícara de café é um aroma rico, ao mesmo tempo agreste e perfumado. É um movimento indolente de uma voluta de vapor erguendo-se de sua superfície. Quando o levo à boca, é um líquido que se move placidamente e um peso dentro da xícara de bordas grossas em minha mão. É um calor que se aproxima, então um intenso sabor carregado em minha língua, começando com um impacto levemente austero e então se distendendo num calor reconfortante, que se espalha da xícara para meu corpo,
trazendo a promessa de um estado duradouro de alerta e revigoramento. A promessa, as sensações antecipadas, o cheiro, a cor e o sabor, fazem todos eles parte do café como fenômeno. Todos emergem ao serem experimentados. Nesse trechinho aqui está a chave, né? O que é o café como um fenômeno? É o café a partir dos elementos que emergem quando o café é experimentado. Não são concepções anteriores que eu trago ao tomar o café. Não são associações nem lembranças, não são informações. É a percepção no momento em que essa percepção acontece, no momento em que a xícara de café é tomada. No momento em que a xícara de café é tomada, ao experimentar o café, tem essas promessas, essas sensações, tem o cheiro, tem a cor, tem o sabor. Então, o que é perceber a xícara de café como um fenômeno? O que é perceber algo como um fenômeno? É perceber a forma como é percebido, tal como é percebido, no momento que é percebido por quem percebe. E então, estamos diante de um fenômeno. Ok?